Amém. Vamos juntos trabalhar, ou continuarmos a trabalhar o tema que já estamos trabalhando até agora. O texto base para essas últimas quartas-feiras tem sido Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz que nós somos membros da família de Deus. E hoje, como subtópico, vamos olhar que nós somos chamados a participar, não somente a crer. Esses dias atrás nós falamos que nós somos chamados a pertencer, não somente a crer. Hoje o foco ele vai um pouquinho além e a ideia é: nós fomos chamados para participar do corpo de Cristo, não somente a crer. Então vamos olhar aqui para pelo menos 3 coisas importantes que vão nortear tudo o que nós queremos trazer para o seu coração em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a igreja, ela precisa de você. É a primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração hoje. Você foi chamado para participar. E não é por acaso. Deus, Ele colocou você aqui para que você pertença ao corpo, seja parte do corpo, esteja ligado ao corpo, mas que você tenha um trabalho a exercer. Eu quero que você pense aí em um corpo que, embora sendo corpo, embora tendo todos os membros, ele ainda assim, ele não execute ou não possa executar uma tarefa. A igreja não pode ser assim. A igreja precisa ser um corpo vivo, ligado, unido, com saúde e que faz as coisas acontecerem. Então, a igreja ela precisa dos membros. A igreja precisa de um corpo sadio, saudável, mas um corpo que não fica na inércia, um corpo que trabalha. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a igreja precisa de você. Você não pode imaginar que você é uma pessoa que não é relevante no reino. Muito pelo contrário, a igreja precisa de cada um de nós, mesmo que você se ache uma pessoa insignificante, mesmo que você se ache. Deus não olha para você com esse prisma. Deus não enxerga você como insignificante. Deus enxerga você com um grande significado no reino. Nós já estamos aprendendo aí, há um bom tempo, e isso tem sido a temática nossa já há um bom tempo, que Deus capacitou cada um de vocês com uma habilidade diferente, de uma forma extraordinária, para você exercer o seu ministério. Porque Deus fez você diferente, porque só você pode exercer um determinado ministério. Aliás, Ele não só fez você diferente, como Ele já te capacitou. Lá em Coríntios capítulo 12, versículo 7, fala, Ele deu dons às pessoas, a cada um de nós Ele deu. Ele tem um interesse em você. A igreja precisa de você, Deus precisa de você. O propósito de Deus é que na igreja, você descubra o seu talento, você desenvolva o seu talento, você aprimore o seu talento, você use o seu talento. Deus escolheu você, ajuntou você aqui com outras pessoas, e aqui é o lugar para que você desenvolva as suas aptidões, seus talentos, seus dons espirituais. Existem algumas pessoas na igreja que têm ministérios que vão além igreja, mas é interessante notar que mesmo essas pessoas que têm um ministério que vai além da igreja, um ministério assim um pouco mais amplo, esse ministério ele precisa ser apenas um ministério adicional, porque o indivíduo ele precisa exercer a priori o seu dom, o seu talento dentro da casa de Deus, junto com o corpo de Cristo, e depois, se for o caso, ele pode até expandir e ter digamos assim, um projeto pessoal, um projeto cristão pessoal que vá além do corpo de Cristo, que seja só dele. Isso não existe problema em existir isso. O problema é que às vezes algumas pessoas elas levam super a sério o seu ministério fora do corpo e não tem ministério dentro do corpo. Isso é uma discrepância muito grande, porque o próprio Cristo falou que ele iria edificar a igreja dele, não o ministério seu.
É bom que você entenda isso, porque tem muitas pessoas que não querem trabalhar no corpo. Não querem porque não conseguem trabalhar no corpo. E aí eles se arvoram tentando fazer alguma coisa fora do corpo, pensando que isso vai, digamos assim, contrabalancear o fato dele não estar fazendo algo dentro da casa de Deus, envolvido com o corpo de Cristo. E aí ele faz uma coisa de uma forma solitária, pensando: tá tudo bem, eu não trabalho junto com o corpo, mas eu faço alguma coisa sozinho. Então ele pensa que isso faz com que a balança entre num estágio de equilíbrio. Na verdade, isso não é correto. Você precisa estar envolvido no corpo, você precisa estar vivenciando aqui, todo o seu dom, todo o seu talento, tudo aquilo que Deus te deu, que te marca, que te qualifica. E se você conseguir, você pode até estender e ampliar um pouco mais isso, fazendo um ministério lá fora de uma forma solitária. Não se esqueça, Cristo disse que Ele iria edificar a igreja dele, não o ministério avulso de ninguém. Então você precisa estar ligado ao corpo. Por quê? Porque a igreja precisa de você. A igreja precisa. Se você pensa que não, eu estou aqui para dizer, como seu pastor, a igreja precisa de você. Você precisa entender quem você é, você precisa descobrir o que você pode fazer e você precisa fazer. Mesmo que seja algo muito pequeno, mas a igreja precisa desse algo pequeno que você desempenha. A segunda coisa, que Deus escolheu a igreja, ou seja, você, para Ele se manifestar. Cristo, Ele utilizou o corpo físico dele. Agora, Cristo está utilizando o corpo espiritual dele, a igreja. A coisa não parou. O trabalho de Deus continua. Antes ele usou uma metodologia, depois ele usou Jesus, e depois de Jesus ele está usando a igreja. Ou seja, a metodologia de Deus trabalhar no mundo, ela não parou, não acabou. Agora o negócio é comigo e com você. Deus escolheu você para se manifestar. A igreja é um instrumento de Deus na terra para transmitir o amor de Deus, não é mesmo? Ela precisa fazer isso, ela precisa caminhar nesse sentido, ela precisa pagar o preço disso. Deus, Ele é um ser invisível, mas as pessoas deveriam vê-lo ao ver a sua igreja, As pessoas deveriam ver Jesus, ver o nosso Deus, quando olhassem para nós. Elas precisam ver a gente repetindo coisas que Ele nos ensinou. Elas precisam lá fora sentir o amor que Ele teve pela humanidade, através do amor que nós temos pela humanidade. Os perdidos, eles estão olhando para nós e eles precisariam enxergar a figura de Jesus. Eu li uma coisa bem interessante num livro esses dias atrás, aliás, que eu fui presenteado aqui no dia do meu aniversário. O livro da Renata. A Renata me deu um livro. E conta-se ali no livro a história de uma pessoa que desembarcou em um grupo de ilhas, uma perto da outra. E ela visitou uma primeira ilha, e aquela ilha era totalmente arrasada. As pessoas eram pessoas que não sabiam nada, estavam passando fome, não tinham o que fazer, não tinham o que comer, estavam vegetando. Saiu daquela ilha, foi para uma outra, a mesma situação. Saiu dessa outra ilha e foi para uma terceira ilha. Quando chegou lá nessa terceira ilha, tudo diferente. Um povo civilizado, industrializado, um povo que sabia fazer as coisas, plantações, empresas, tudo funcionando, qualidade de vida. E aquela pessoa ficou indignada porque falou: mas espera aí, o que acontece aqui que não acontece ali, nessa ilha do lado aqui, ó? O que acontece? E aí então os aldeões disseram: olha, é o frei fulano de tal, não vou lembrar agora o nome do frei, mas foi um padre que passou por ali.
e ensinou eles a fazerem todas aquelas coisas. Ensinou eles a plantar, ensinou eles a cultivar, ensinou eles a trabalhar e através de pequenos negócios realizar coisas e crescer. E aí esse cara falou: nossa, eu preciso conhecer esse Frei, aonde que ele está? E aí então o cara falou assim, um olhou para o outro e falou assim: vem cá que eu vou te mostrar. Aí foi numa empresa, numa indústria lá, e caminhou e falou assim: ele está aqui. Mas cadê ele? Eu quero ver ele. Tá, pera um pouquinho que eu vou te mostrar. Foi para outro lugar, foi para uma plantação bonita, viçosa, linda, maravilhosa. Falou assim: ele está aqui. Tá, mas isso aí é resultado do trabalho dele, né? Mas eu quero ver ele, cadê ele? E aí ele levou ele para alguns lugares, mostrou grandes empreendimentos e falou assim: olha, na verdade o Frei não está mais aqui, mas isso aqui é ele. Tudo isso daqui foi ele que nos ensinou a fazer. Ele vive ainda, ele vive aqui no nosso meio, embora não esteja mais corporeamente falando entre nós. As pessoas perdidas deveriam olhar para a igreja. Deveriam olhar para a igreja e falar assim: olha, cadê Jesus? Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui no abraço que você abraça o seu irmão aqui dentro. Jesus está aqui no apoio psicológico que você dá para o seu irmão quando ele está sofrendo. Jesus está aqui quando você ajuda de uma forma ou de outra, né, aquele irmão que você está vivendo junto com ele aqui dentro e lá fora. Enfim, Jesus pode não estar mais vivo, de carne e osso no nosso meio, mas Ele está no nosso meio. De fato Ele está, porque o trabalho dele, a obra dele, o ensinamento dele vive na minha pessoa, vive na sua pessoa, na pessoa de cada um de nós aqui. A igreja, ela é a representatividade viva, concreta de um Deus que é invisível. A igreja é você. Deus escolheu você para Ele se manifestar. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus já pensava em algo para que nós, eu e você, realizássemos. Então, a igreja precisa de você. Deus escolheu você para se manifestar. E em terceiro lugar, a igreja irá te proteger e impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós, irmãos, está impune à tentação. E nós não somos imunes. Todos nós temos problemas. Nós nem somos capazes de imaginar o quão baixo nós podemos chegar. Mesmo sendo cristãos, nós continuamos trilhando esse rumo de vida, e nós precisamos estar atentos de fato mesmo, para ficarmos muito espertos, para não virmos a cair. E a igreja ela vai te ajudar. A igreja ela vai te ajudar. Ela vai ajudar você a não cair. Eu vivo uma coisa interessante como pastor. Por um lado, eu acho assim um negócio meio esquisito. Vou dizer para você que eu acho esquisito, mas por outro lado também eu até entendo. E acho que isso também deve ser de uma certa forma, mais ou menos o estereótipo dessa frase, que diz que a igreja ajuda você, te protege, ela impede de você cair. As pessoas às vezes, eu vivo isso na carreira ministerial, e todo pastor vive isso. Quando o pastor chega num determinado lugar, o que acontece? Se alguém estava fazendo alguma coisinha meio errada, né? O pastor é meio espalha-roda, não é? O pastor chega num ambiente, se você estava fazendo alguma coisa errada, você para de fazer rapidinho, né? É como que se você fosse prestar conta para o pastor, não para Deus, como se Deus não estivesse vendo você fazendo a coisa errada, mas o pastor chegou, aí você para. É aquele grupinho, né, às vezes até de crente, que está lá falando umas besteirinhas lá, numa rodinha, e eu já vivenciei isso, tá, irmãos? Estou falando, não aqui, em outros lugares, aonde eu cheguei, daí o pessoal do cutucador: o pastor está chegando, fica quieto aí. Do tipo, aí eu fico assim, mas o que eles estão pensando?
que no dia do julgamento final vai ser eu que vou estar sentado no trono lá e eu que vou estar dando de dedo neles? Será que eles não estão se enxergando que Deus já viu e que Ele continua vendo, e que se eles pararem por um instante enquanto eu estou ali e quando eu sair eles continuarem, que Deus não está enxergando? Será? Mas eu quero usar isso no lado bom, o lado bom de ser uma pessoa que pelo menos acaba indiretamente protegendo você. Porque quando a pessoa chega, o pecado sai, o pecado vai embora, as coisas erradas param de acontecer. Isso deveria acontecer não só com o pastor da igreja, não é mesmo? Isso deveria acontecer com todo crente. Todo crente deveria ser um espalha-roda, aonde ele chegasse, as pessoas falassem: para, porque fulano está aí. A igreja, e isso é uma prova viva, real e absoluta, irmãos, de que a igreja acaba protegendo a gente. É você que estuda e que todo mundo sabe que você é crente e você passa por essa situação que eu acabei de colocar. Você está lá, os seus amigos estão falando um monte de coisas lá, estão planejando, estão maquinando mal, de repente você chega e eles falam assim: não, esse aqui é o crentinho, não, esse aqui não dá nem para chamar. Já viveu isso? Muitos de nós já vivemos isso na escola, né? Muitos de nós já vivemos isso. Não, esse daí, não, esse é crente, esse aí não dá para levar com a gente não, esse daí não vai topar esse negócio. Eles menosprezam, eles desprezam a gente por causa disso. E isso eu vejo de uma maneira positiva, a igreja protegendo a gente. Por quê? Porque você ganhou o sobrenome, né? Você ganhou o sobrenome, você é o fulano de tal da igreja batista no nosso caso. Você é o cristão, você é o carola. E indiretamente você não está ligado, mas aquilo está protegendo você, não é mesmo? Quantos jovens já não morreram por aí, porque foram levados por uma conversa, por uma maquinação de mal aqui entre os amigos, e foi englobado ali, porque não era de Deus, então ele foi englobado, e de repente se deu mal, morreu, ou aconteceu isso ou aquilo. Mas com a gente, nós que somos os crentes, o que acontece? Não, esse daí não adianta chamar não. Aí eles vão tratar a gente de uma forma pejorativa, eles vão fazer um monte de coisas, mas não importa. O que importa é que nós estamos sendo protegidos por Deus. E Deus usa a igreja para isso, querido. A igreja vai ajudar você. A igreja vai dar a mão para você. Se ela não fizer isso, ela pode estar errando, ela pode não estar pode não estar trabalhando sobre a ótica divina, mas esse deveria ser o papel da igreja. Ela deveria estender a mão para você sempre mesmo. Por quê? Porque nenhum de nós está imune à tentação, tanto eu quanto você. Nas circunstâncias apropriadas, né? Todo mundo aqui, eu, você, nós somos capazes de cometer qualquer pecado, irmão. Qualquer pecado. É só ter uma oportunidade. Se nós não temos gente do nosso lado para nos advertir, para nos exortar, para nos vigiar, por que não? Se nós não temos para quem prestarmos conta, nós podemos cometer qualquer tipo de atrocidade. A Bíblia vai dizer: aquele que pensa estar firme, que pensa estar de pé, não é que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuidado, não caia. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, altamente perverso, diz o texto, altamente perverso, que ninguém controla o coração. Um outro texto que eu acho que vale a pena a gente observar, o texto de Paulo para Timóteo, dizendo: eu dou-lhe esta instrução, seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Você está enxergando o finalzinho do texto aqui? A ênfase que o apóstolo Paulo está trazendo à tona no final do versículo, que algumas pessoas
não levaram em consideração as instruções. Que veio da onde? Veio na igreja. Veio de quem? Veio do líder, veio do pastor, veio do ancião, veio da pessoa que está junto, que é companheiro de julgo. Veio dentro da igreja. A instrução vem dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala: tem alguns que rejeitaram essa instrução, ou essas instruções, e acabaram naufragando na fé, diz o texto. Deus nos atribui como igreja, irmãos, isso Ele atribui a mim e a você, mantemos uns aos outros no caminho certo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar conta uns dos outros. Isso não é direcionado de pastor para rebanho tão somente, é também, mas não é tão somente. É algo que é mútuo dentro da igreja. Nós precisamos nos proteger, se é que eu posso assim dizer, quando nós temos a responsabilidade de abençoar o irmão através de instruções, através de exortações, através de companheirismo, de caminharmos juntos. Deus espera isso, porque a igreja foi feita para proteger o seu rebanho, ou seja, o rebanho do Senhor. Mais dois textos aqui importantes. Hebreus 3,13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é uma coisa mútua. Isso acontece de ovelha para ovelha, isso acontece de pastor para ovelha, isso acontece às vezes até de ovelha para pastor, porque isso é mútuo dentro da casa do nosso Senhor, dentro da igreja. Tiago capítulo 5, verso 19 e 20, vai mostrar para a gente que desviados, eu não gosto muito desse tema, dessa ideia, dessa palavra, desviados, mas são aqueles que acabam vacilando espiritualmente, se é que eu posso assim dizer. Estes precisam ser tratados e conduzidos de volta à casa de Deus. O livro de Tiago diz o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. A igreja local, além de tudo, além de ter companheirismo, além de ter essa vivência mútua, essa proteção mútua de ovelha para com ovelha, também tem a ideia de que os líderes, o pastor e os líderes, são aqueles que zelam pela alma do corpo de Cristo, que zelam pelo rebanho. Hebreus capítulo 13, versículo 17 vai falar que aos pastores é dado a graça, se é que eu posso assim dizer, aos pastores e líderes, de cuidar do rebanho. Numa tradução mais antiga, eles zelam pela alma de vocês, como aqueles que vão prestar contas. Como? Não é que o pastor vai prestar conta do rebanho, mas ele vela, ele cuida da alma de vocês. Como? Da mesma forma daqueles que têm que prestar conta de alguma coisa. Ou seja, tem um peso, existe um peso, não um peso de que a sua vida está totalmente nas minhas mãos, porque você tem vontade própria. Eu posso dizer para você: olha, vai para cá, você pode ir para lá. Certo? A Bíblia diz que os pastores e líderes zelam pela alma do povo de Deus. Cuida, tenta proteger, faz todo o possível para proteger. E aí por isso que o texto fala assim: como quem prestará conta, não dizendo assim, e eles prestarão contas. Não é uma afirmação, é uma comparação. Eles cuidam e zelam como alguém que vai prestar conta, certo? Agora a ideia é, dentro da igreja, você tem essa bênção de ter alguém que cuida de você além de você mesmo, alguém que se interessa pela sua vida além de você mesmo. É algo que Deus te deu de presente. Muitas pessoas não valorizam isso.
Muitas pessoas falam assim: não, eu não preciso de líder, eu cuido da minha vida sozinho. E na verdade você está desprezando alguma coisa que Deus te deu de presente, né? Um líder, um guia, um pastor. Eu fui uma pessoa que no decorrer do início da minha vida cristã, eu não tive pastor. Eu fui ter pastor quando eu tinha 17 anos de idade. Você tem ideia que é isso? Eu fui ter pastor, de fato, a figura pastoral, com 17 anos de idade. Agora, muitas pessoas me pastorearam dos 6 aos 17. Muitas pessoas, né? Eu posso até destacar algumas. A minha mãe me pastoreou, né? A dona Ana Maier me pastoreou quando foi minha professora na classe de adolescentes. A Valdeni Ising me pastoreou quando eu era junior. Elas não eram pastores, não eram pastoras, elas eram apenas líderes que Deus me deu de presente. E graças ao Senhor, eu fui muito abençoado pela vida dessas pessoas, porque eu aceitei a liderança dessas pessoas na minha vida. Aceitei. Eu não fui do tipo que olhei e falei assim: você não tem nada a ver com a minha vida. Eu aceitei isso de bom grado, entendendo que isso era uma bênção de Deus na minha vida. Depois eu fui ter um pastor que me abençoou. Mas eu vou ser bem franco com você, não foi de uma maneira tão profunda quanto o pastoreio que eu tive dos 17 anos para baixo. Não foi de uma maneira tão profunda. Ou seja, não é a posição, não é o título que faz isso. É a figura, é o personagem que exerce liderança sobre a minha vida, cujo qual eu aceito como homem de Deus ou como mulher de Deus na minha vida. Deus nos deu pastores para cuidar da gente, e eles vão tomar conta da gente como quem presta contas. Então a igreja local, é na igreja local que você tem isso. Em nenhum outro lugar você tem isso, irmão. Nenhum outro lugar. Fora da igreja você não tem isso. Você não tem isso. Com a qualidade que a igreja te proporciona, não tem, de jeito nenhum. Satanás, ele gosta, né? Ele prefere crentes afastados. Satanás prefere ovelhas desprotegidas. Satanás, ele prefere pessoas que resolvem se desligar do corpo, isolados da família de Deus e incompreensíveis dos líderes espirituais. Porque eu sou pastor e eu vou dizer para você, tem membro que a gente não entende. É muito difícil você entender a cabeça de algumas pessoas que às vezes estão na igreja, mas não se submetem à autoridade de ninguém. E não é só do pastor, não se submetem à autoridade de ninguém. Isso vem de dentro de casa e vai repercutindo. Isso acontece dentro da igreja, não acontece só aqui, acontece em todo lugar por onde eu passei, eu já me deparei com pessoas dessa natureza, com esse tipo, com esse estilo de vida. E Satanás, ele adora pessoas assim, porque são desprotegidas, são solitárias, pensam que conseguem resolver a vida sozinhos, e mal eles sabem que eles são impotentes, solitariamente são impotentes. Eu me lembro, não sei se isso é falácia, se é conversa de quem não entende, mas que é interessante é. Um dia, um membro de igreja disse para mim uma historinha bem interessante. Falou: pastor, o lobo ele corre atrás do rebanho inteiro, mas enquanto ele está correndo atrás do rebanho inteiro, ele começa a ficar preocupado com aqueles que dão uma escapadinha do rebanho. Fica um pouquinho além do rebanho. Quando ele percebe que uma ovelha escapa um pouquinho, ele mira nela. Ele esquece o rebanho. E aí ele mira naquela. E quando ele mira naquela, aquela perde totalmente o rumo do rebanho e vai para uma outra direção.
E lá ela se torna presa fácil para o lobo, porque já não está mais com a proteção do rebanho. Eu não sei se isso procede, se não procede, mas que tem uma tremenda verdade espiritual atrás disso, tem. Porque ovelha longe do rebanho é alvo fácil do inimigo. Aliás, quero crer que não é só o lobo que tem essa estratégia no mundo animal, no mundo selvagem, certo? Eu acredito que muitos outros animais predadores vão agir da mesma forma. Vamos concluir. A diferença entre frequentar e ser membro da igreja está no comprometimento. Lembra que eu disse no início? Há um tempo atrás nós pensamos no tema que não basta, né? Nós fomos chamados a pertencer ao corpo, não somente a crer. Hoje nós estamos pensando que nós somos chamados a participar, não somente a crer. Então a diferença de um frequentador para um membro de igreja está no comprometimento dessa pessoa. Porque eu quero que você tire aí da sua cabeça agora que membro de igreja é aquele que está com o hall de membros, no hall de membros, com o nome no hall de membros. Porque o indivíduo pode estar com o nome no hall de membros, mas na verdade ele não é membro, ele é um frequentador, tá? Então eu quero que você pense, porque o que diferencia você de ser um frequentador para ser de fato um membro do corpo é o comprometimento. Como que você está comprometido com o reino? Frequentadores, eles são espectadores, eles ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Membros buscam algo para exercer dentro do corpo. Frequentadores, eles consomem. Membros contribuem. Quando eu digo isso, eu não quero que você atrele pura e tão somente na questão financeira. Não. Embora a questão financeira vá evidenciar isso de uma forma muito grande. Porque quando você não tem coragem de investir naquilo, é porque o seu comprometimento é fraco. Quando você não tem coragem de investir. Mas vai muito além da questão do dinheiro. Porque tem muita gente que consome aquilo que a igreja proporciona, mas não contribui com nada. Não se doa, não está comprometido. Frequentadores, eles querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. Os membros são aqueles que na verdade se sentem responsáveis. Ou seja, esse negócio aqui é comigo. Se eu não fizer, a coisa não vai estar do jeito que Deus espera que esteja. A questão é, olhando para você, o que você me diz? Porque às vezes mesmo tendo nome no hall de membros, você é um frequentador, não é membro da igreja. Você é membro ativo, envolvido, ou você está sendo apenas um mero frequentador de igreja? O seu nível de envolvimento na igreja local vai demonstrar o quanto você ama e o quanto você está comprometido com a família de Deus. Você precisa se questionar isso sempre. Você precisa olhar no espelho e falar: o meu nível de envolvimento com a minha igreja, ele demonstra que eu amo e que eu estou comprometido com a família de Deus? Ou eu estou só orbitando ali? Se você está orbitando, esse não é o plano de Deus para você. Você foi chamado para participar, não somente para crer junto com esses irmãos. E por último, último mesmo, o grande dificultador, porque muitas pessoas já participaram do corpo e hoje não participam mais. Aliás, é uma das coisas que a gente escuta muito. Ah, pastor, lá atrás eu fazia isso, fazia aquilo, tal. Hoje eu não estou, mas olha, eu já fiz um monte, tal. A gente escuta muito isso também no ministério. Mas tem um grupo de pessoas que chega de uma maneira muito honesta e diz assim: pastor, o senhor vai me desculpar, mas olha, eu já trabalhei muito e olha, eu já me machuquei muito.
Porque mexer com gente, pastor, é muito difícil. Muito difícil. Olha, pastor, quantas vezes eu já não levei a pior. Hoje eu estou quietinho no meu canto, e Deus sabe porque eu estou quietinho no meu canto, porque eu já sofri muito. Se você é um desses, 3 coisinhas para você levar para casa para pensar. Primeiro, Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. No sentido de que pessoas ideais são pessoas que não têm defeito. O ideal que você fez, olha, quando você entra na igreja, você olha para as pessoas e você fala assim: nossa, aqui só tem gente boa, aqui, né, todo mundo sorri para mim. Nossa, esse é o ideal que você fez quando você chegou. Aí foi passando um tempo, você começou a descobrir que aquele que sorria para você é um tremendo chato de galocha. Você vai descobrir que o outro, ele é sem educação, né? Porque vamos falar baixo, mas às vezes na igreja, dentro da igreja, falta um pouco de educação para as pessoas, né? Às vezes falta, né? Alguém disse uma frase, seria cômica se não fosse trágica. Alguém disse uma frase um dia dizendo assim que, ó, Jesus salva, mas não dá educação. Porque às vezes o indivíduo é salvo, já aceitou a salvação de Cristo, mas é uma pessoa ainda mal educada, que precisa melhorar o seu estado de educação pessoal, saber conversar com as pessoas, ser diplomático, saber escutar um não e não perder o chão, e não querer matar o irmão porque alguém falou não. Então, às vezes nós olhamos para a igreja e nós olhamos para as pessoas, para os indivíduos, e criamos um estereótipo ideal. Nossa, pessoa perfeita. E daí, com o passar do tempo, o que acontece? Você vai descobrindo que que você é Alice no País das Maravilhas, que não era bem isso. Não era bem isso o que parecia. Mas a proposta de Deus para nós é amar pessoas reais, não pessoas ideais. Certo? A outra máxima que você certamente já ouviu muitas vezes por aí é que você vai passar a vida inteira procurando uma igreja perfeita, e você não vai encontrar. Não vai encontrar. Alguém até um dia disse, e também seria cômico se não fosse trágico, né? Falou assim, alguém disse: se um dia você encontrar a igreja perfeita, não entre para lá, porque a partir do momento que você entrar, ela vai ser imperfeita, porque você chegou. Nós não vamos encontrar, nunca. Eu sei que é difícil mexer com gente, eu sei que é difícil, porque nós temos uma ideia de que aqui é um lugar puro, imaculado, santíssimo. Deveria ser, mas não é. Estamos apenas correndo atrás do prejuízo, estamos apenas tentando e lutando contra a nossa propensão natural ao erro. E a terceira coisa que eu quero que você leve para casa: você foi chamado para amar pecadores imperfeitos do jeito que Deus faz, porque é assim que Deus ama a humanidade. Ele ama pecadores imperfeitos, e Ele chamou a igreja para que a igreja faça isso. Difícil? Claro que é, muito difícil, mas essa é a proposta de Deus para nós. Ele quer que a gente ame do jeito que Ele amou a gente, só isso, do jeito que Ele amou a gente, com toda a nossa imperfeição. Você ainda continua sendo imperfeito, Deus continua amando você, Deus continua investindo em você, Deus continua sendo gracioso com você, Deus não desistiu de você. Por que você vai desistir da igreja? Por que você vai desistir dos seus irmãos que são imperfeitos? Que Deus te abençoe, para que você entenda que a igreja é necessária na sua vida, e que você é a igreja, e que você foi chamado para participar, não apenas para crer. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer a sua presença.